Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Antes de começarmos o vídeo, quero dizer que o botão de inscrito já está ativado no canal. Tê-los como inscrito no canal, trocando uma ideia sobre os textos antigos, já é de grande valia e de um preço inestimável. Mas aquele que puder e quiser, lembre-se, somente aquele que puder. Seja membro e ajude mais uma vez ao canal Conhecimento das Escrituras. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Jesus sempre afirmou que ele é o representante fiel dos pensamentos e ações daquele Deus que está nos céus, o Deus Pai, em representação com ele na terra. Nesses ditos dele, ele afirmou que ele e o Pai são uma pessoa em pensamentos e ações. Isso nós confirmamos no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Será que realmente Jesus e o Pai são um? Neste texto, os judeus estavam interrogando o Cristo se realmente ele era o Messias. Por ele não ter falado clara e abertamente, isso mexia muito com a cabeça dos judeus. E diante dessas interrogações, Jesus disse que todas as obras testificam dele, porque ele faz em nome do Pai. E nesses pensamentos e provas de obras e ovelhas, ele testificou e afirmou que tudo aquilo que ele faz na terra tem uma aprovação real vinda de Deus, porque ele e o Pai são um. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. Os defensores da triunidade de Deus, eles pegam esse versículo para afirmar que Jesus aqui é Deus. Mas lendo o contexto, Jesus ele não afirma ser Deus. Ele afirma que ele e o Pai, eles são um em forma de pensamentos, atitudes e obras. Naquele cuidado também com as ovelhas, de uma forma simplesmente de trabalhar e agir. Então, se você deparar com uma pessoa defensor da triunidade que está usando este versículo, é pura conversa fiada. Ele quer te empurrar de goela abaixo uma coisa que o versículo não fala. E pegando esta palavra de Jesus, que ele e o Pai são um, vamos ler o que está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e saber uma das vontades do Pai. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui nós encontramos um mandamento com promessa. Diz o escritor do Êxodo que aquele que honra o teu pai e a tua mãe tem os seus dias de vida prolongados na terra. Essa palavra honra no hebraico, ela significa que o filho deve colocar os seus pais de forma honrosa perante a sociedade e também perante ele próprio, para que os seus pais não se envergonhem de tê-lo como filho, fazendo com que os seus pais também sempre os elogiem e tendo um orgulho, aquela satisfação pessoal de tê-lo como filho. E essa honra para com seu pai e sua mãe é algo tão importante que eu volto a frisar mais uma vez. Diz o escritor do Êxodo que o Criador, ele até prolonga os dias de vida daquela pessoa na terra porque aquele filho, ele é obediente. E esse mandamento, dentro das Escrituras, é algo tão sério que o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 6, voltou a citar ele da seguinte maneira: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Se nós pegarmos um pouco mais acima, Malaquias diz que no final, naquele grande dia da ira do Senhor, ele iria enviar o profeta Elias. E esse profeta, ou a virtude deste homem como Elias, ele teria sim a finalidade de pegar aqueles filhos rebeldes,
aqueles pais que não se davam mais com seus filhos, e ele converteria o coração dos seus filhos aos pais e dos pais aos filhos. E essa palavra no hebraico converter, ela é aquela palavra que é o voltar, é o retornar, é novamente ter aquela comunhão entre pai e filho, é aquele perdão, é fazer como se tivesse no princípio de tudo, quando o pai ali teve o seu filho, a mãe teve a sua filha, é voltar aquele amor, é retornar. Então, quando o mundo chegasse a um ponto de que os filhos e os pais não estavam se dando mais, Deus faria com que a família se unisse novamente para que ele não mandasse a sua ira em forma de maldição sobre a terra. Então, até o profeta Malaquias, ele diz que quando os filhos e os pais, uns se convertem ao outro, ainda existe assim mais uma promessa, a promessa de não amaldiçoar a terra, porque ali existe uma união. Mas a pergunta é, será que foi isso que Cristo também ensinou? Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao 37, que diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que o próprio Jesus afirma? Que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a separação, a divisão, o conflito dentro do lar entre os pais e os seus filhos. Jesus afirma que ele fará com que os inimigos sejam os da própria casa, sejam os próprios familiares, os filhos contra os pais. Detalhe, e o versículo ainda diz que aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a ele, não é digno dele. E o pai e a mãe que amam o seu filho mais do que a Jesus, também não é digno dele. O mandamento diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe, ele é abençoado com uma longevidade. Mas Jesus diz agora que aquele que não aborrece ao seu pai ou à sua mãe, ou vice-versa, não é digno, não tem parte com ele, não tem sequer direito de dizer que é um seguidor dele, porque não tem parte com ele. Aí vem os defensores do desculpation teológico, falando que Jesus afirmou isso porque ele estava falando sobre aceitá-lo como Salvador. Que às vezes dentro do lar as pessoas não aceitariam ele como Salvador, que iriam persegui-lo e assim por diante. Só que Jesus, ele diz que ele veio cumprir a lei e ele estava naquele período para cumprir a lei. Jesus saberia muito bem que o mandamento, e não só isso, aquele precursor que viria preparar o caminho para a chegada do Senhor, aquele que viria, conhecido no Velho Testamento como Elias, ele ainda ia converter o coração dos pais aos filhos, ele ia trazer uma união para quê? Para Jesus destruir agora? Então, se Jesus veio cumprir, ele tinha que ensinar a paz do lar, ele tinha que trazer a união e não a divisão, e não a dissensão. Quando eu falo para vocês que o Novo Testamento grego veio entrar em conflito com o Velho Testamento hebraico para tentar ali destruir todas aquelas normas colocadas pelo povo judeu para tentar destruir um povo, é isso que mostro para vocês. Aí eu vos pergunto, trazer a discórdia e a divisão familiar em prol dele é ser um com o Pai? Deixa aqui o seu comentário e com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixa ali a sua pergunta no direct
no WhatsApp e aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.